Capítulo 13. O subconsciente e as maravilhas do sono. Você leva cerca de 8 em 24 horas dormindo, ou seja, um terço da sua vida. Esta é uma lei inexorável da vida. Aplica-se também aos reinos vegetal e animal. O sono é uma lei divina, e muitas respostas para os problemas nossos vêm quando estamos profundamente adormecidos. Muitas pessoas têm defendido a teoria de que a pessoa se cansa durante o dia e vai dormir para descansar o corpo, ocorrendo então um processo de recuperação durante o sono. Um engano, pois nada descansa durante o sono. Seu coração, seus pulmões e todos os seus demais órgãos vitais funcionam enquanto você dorme. Se você come antes de dormir, o alimento é digerido e assimilado. Sua pele também segrega suor e suas unhas e cabelos continuam a crescer. O seu subconsciente nunca descansa nem dorme. Está sempre ativa, controlando todas as suas forças vitais. O processo de cura realiza-se mais rapidamente quando você está adormecido, pois não há interferência da mente consciente. Respostas notáveis surgem para você quando está adormecido. Por que dormimos? O Dr. John Bielo, notável autoridade em tudo que se refere ao sono, provou que à noite, enquanto dormimos, também recebemos impressões, ao demonstrar que os nervos dos olhos, ouvidos, nariz e gustativos estão ativos durante o sono, o mesmo ocorrendo com os nervos do cérebro. Diz ele que a principal razão para dormirmos é para que a parte mais nobre da alma se una por abstração à nossa natureza mais elevada e se torne participante da sabedoria e presciência dos deuses. Dr. Bielo afirma ainda: os resultados dos meus estudos fortaleceram minhas convicções de que a isenção das atividades e ações costumeiras não era o objetivo final do sono. Mais do que isso, tornaram claríssimo para mim que nenhuma parte da vida de um homem merece ser considerada mais indispensável ao seu desenvolvimento espiritual, simétrico e perfeito, que o período em que se encontra separado do mundo dos fenômenos pelo sono. Oração, uma forma de sono. Sua mente consciente enfrenta contrariedades, conflitos e controvérsias o dia inteiro. Por isso, é necessário que se afaste periodicamente da evidência dos sentidos e do mundo objetivo e comungue silenciosamente com a sabedoria interior de seu subconsciente. Exigindo orientação, forças e maior inteligência em todas as etapas de sua vida, você será capaz de superar todas as dificuldades e resolver seus problemas cotidianos. Esse afastamento regular da evidência dos sentidos e do barulho e da confusão da vida cotidiana é também uma forma de sono, isto é, você adormece para o mundo dos sentidos e passa a viver para a sabedoria e poder da sua mente subconsciente. Efeitos alarmantes da falta de sono. A falta de sono pode fazer com que você se torne uma pessoa irritada, mal-humorada e deprimida. O Dr. Joven Stevenson, da Associação Nacional de Saúde Mental, declara: creio que se pode dizer com toda a segurança que qualquer ser humano precisa de um mínimo 6 horas de sono por dia para gozar de saúde. A maioria das pessoas precisa de mais. Os que pensam que podem viver dormindo menos tempo estão logrando a si próprios. Os médicos que investigam os processos do sono e o problema da falta de sono ressaltam que a insônia rigorosa precede, em alguns casos, um colapso psíquico. Lembre-se, você recarrega-se espiritualmente durante o sono. O sono adequado é essencial para produzir alegria e vitalidade em sua vida. Você precisa dormir mais. Robert O'Brien, no artigo intitulado Talvez Você Precise Dormir Mais, publicado em seleções do Reader's Digest, relata a seguinte experiência com o sono. Nos últimos 3 anos, efetuaram-se experiências no Instituto de Pesquisa do Exército Walter Reed, sediado na cidade de Washington. Os pacientes, mais de uma centena de voluntários militares e civis, foram mantidos acordados por um período de 4 dias. Milhares de testes foram realizados sobre os efeitos de seu comportamento e personalidade. Os resultados desses testes deram aos cientistas novas e surpreendentes perspectivas sobre os mistérios do sono. Sabem agora que o cérebro cansado aparentemente exige o sono com tanta sofreguidão que sacrificará tudo ou mais para alcançá-lo. Depois de apenas algumas horas de perda de sono, cochilos rápidos conhecidos como lapsos
começar a ocorrer na proporção de 3 ou 4 por hora. Como no sono verdadeiro, as pálpebras decaem e diminuem as batidas do coração. Cada lapso durava apenas uma fração de segundo. Algumas vezes lapsos eram períodos em branco e em outras eram povoados de imagens e fragmentos de sonhos. Na medida em que aumentava as horas sem dormir, os lapsos se tornavam mais frequentes e de duração maior, talvez 2 ou 3 segundos. Mesmo que os pacientes estivessem pilotando o avião durante uma tempestade, não poderiam resistir ao microsono durante aqueles inestimáveis segundos. Isso talvez já tenha acontecido a você, como muitas pessoas que adormeceram ao volante de um carro podem testemunhar. Outro efeito alarmante da falta de sono foi seu ataque sobre a percepção e a memória humanas. Muitos pacientes privados de sono eram incapazes de reter uma informação por tempo suficiente para relacioná-la com a tarefa que supostamente deveriam executar. Ficavam totalmente confundidos em suas situações que exigiam que examinassem diversos fatores e sobre eles atuassem, como um piloto deve fazer quando habitualmente coordena a direção do vento, a velocidade do ar, a altitude e a trajetória para fazer uma aterrissagem segura. O sono bom conselheiro. Uma jovem de Los Angeles que costuma ouvir minhas palestras matutinas pela rádio contou-me que recebera uma vantajosa proposta para trabalhar em Nova York, com um salário 2 vezes maior. Estava indecisa sobre se devia aceitar ou não, e antes de dormir pronunciou a seguinte oração: a inteligência criadora da minha mente subconsciente sabe o que é melhor para mim. Sua tendência é sempre para a vida e vai revelar-me a decisão correta, que me beneficia e a todos. Agradeço a resposta que tenho a certeza hei de receber. Ela repetiu essa oração simples diversas vezes antes de dormir, como um acalento. Pela manhã teve uma persistente sensação de que não deveria aceitar a proposta. Recusou-a e os acontecimentos posteriores confirmaram a sabedoria da sua decisão, pois a companhia foi à falência poucos meses depois de lhe ser feita a proposta. O consciente deve estar correto quanto aos fatos objetivamente conhecidos, mas a faculdade intuitiva da mente subconsciente viu o fracasso da empresa em questão e induziu-a de acordo. Salvo do desastre certo. Mostrei como a sabedoria do subconsciente nos pode instruir e proteger de acordo com a nossa solicitação para uma ação correta quando formos dormir. Há muitos anos, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, recebi uma excelente proposta para trabalhar no Oriente e rezei em busca de orientação da seguinte maneira: a infinita inteligência que há dentro de mim conhece todas as coisas e vai revelar-me a ação correta em divina ordem. Reconhecerei a resposta quando ela vier. Repeti essa oração simples várias vezes, como uma canção de ninar, até adormecer. E em sonho tive a visão nítida das coisas que começariam a ocorrer 3 anos depois. Um velho amigo apareceu-me no sono e disse-me: leia essa manchete, não vá. As manchetes de jornal que surgiram no sonho relacionavam-se com a guerra e os ataques a Pearl Harbor. De vez em quando, eu literalmente sonho. O mencionado sonho que eu tive foi, sem dúvida, uma dramatização do subconsciente, que projetou uma pessoa em que eu confiava e que eu respeitava. Para alguns, o aviso pode vir em sonho, no qual aparece a mãe que informa que não deve ir a tal ou qual lugar e por quê. Nosso subconsciente é onisciente, conhece todas as coisas. Frequentemente nos fala em uma voz que nossa mente consciente imediatamente aceita como verdadeira. Algumas vezes o subconsciente nos avisa com uma voz que soa como a de uma mãe ou de um ente querido, fazendo-nos parar em nossa caminhada pela rua. Logo depois descobrimos que, se houvéssemos continuado, um objeto qualquer atirado de uma janela nos poderia ter caído na cabeça. O subconsciente está conjugado à mente subconsciente universal, e por isso sabia que os japoneses estavam planejando uma guerra e até mesmo quando a guerra começaria. Dr. Heine, diretor do Departamento de Psicologia da Universidade de Duke, reuniu uma vasta quantidade de provas mostrando que um grande número de pessoas no mundo inteiro vê acontecimentos antes que ocorram e por isso são capazes, em muitos casos, de evitar acontecimentos trágicos vistos com nitidez em um sonho.
O sonho que vi claramente a manchete do New York Times ocorreu 3 anos antes da tragédia de Pearl Harbor. Por causa do sonho, cancelei imediatamente a viagem, de acordo com a compulsão subconsciente, para assim agir. 3 anos depois, a Segunda Guerra Mundial confirmou a verdade da voz interior da intuição.